Bem, vamos finalizar o estudo desse item 282 do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 25 das evocações, perguntas sobre as evocações. E hoje, dedicando aqui o nosso estudo a um tema que é bastante curioso, já que trata da nossa relação com os animais, mais especificamente com os animais que já desencarnaram, né? Então, nessa pergunta 36 e 37, para finalizar esse tema, Kardec pergunta aqui, pode-se evocar o espírito de um animal? Não deixa de ser interessante porque são muitas as histórias que envolvem o mundo espiritual, né? Nós temos ali não somente aquelas lendas urbanas, aqueles contos do interior, aqueles contos rurais, mas pessoas que contam experiências particulares com os animais, né? Tanto encarnados como desencarnados. Então é sempre um mistério, porque já que o animal apenas esboça algum sinal quando tem alguma percepção relativa ao mundo espiritual, ou quando chega no mundo espiritual, os relatos que chegam para nós são um pouco contraditórios, então esse é um universo bastante curioso para todos nós. Então Kardec perguntando aqui se é possível evocar um animal, isso porque naturalmente nós imaginamos que pessoas que têm um apego muito grande aos seus animais de estimação, após a desencarnação destes, é natural que os seus cuidadores, os seus tutores, como eu gosto de chamar, a gente fala donos de animais, mas ninguém é dono de nada, então os seus tutores têm essa vontade de ter contato com os animais, tanto que a relação entre os humanos e os animais, que ambos são animais, então são os humanos e os animais não humanos, é tão próxima que de uns anos para cá mudou-se muito as políticas desse tipo de relação, falando, por exemplo, sobre a presença desses animais. Olá, Roberta. A presença desses animais em ambientes públicos, o sepultamento de animais permitido agora em cemitérios de humanos aqui em São Paulo também. Então várias leis vão sendo criadas e várias políticas vão sendo mudadas por causa dessas relações, Então, no caso de uma desencarnação, é natural que o dono queira, ainda que seja através de um médium, ter um contato próximo com o seu animal, da mesma forma que se tem com um desencarnado humano, Então, nós não podemos simplesmente fazer uma restrição ou uma crítica a esse respeito, porque cada um sabe exatamente o sentimento que nutre pelo seu animal de estimação, e esse contato, ainda que em espírito, com o animal, isso é algo bastante desejado por muitas das pessoas que sofreram essa perda, Tanto é assim para a gente imaginar que no nosso atendimento fraterno, não são raras as vezes em que nós trabalhamos com pessoas que sofrem em virtude da desencarnação dos seus animais, Então, na relação espiritual, isso também acaba se tornando algo bastante presente. Então, se é possível evocar o espírito de um animal, responde Kardec que o princípio inteligente que animava o animal fica em estado latente após a sua morte. Ou seja, esse estado latente significa no estado de adormecimento, Então, não significa necessariamente que o espírito fique ativo no mundo espiritual. Os espíritos encarregados desse trabalho imediatamente o utilizam para animar outros seres, através dos quais continuará o processo da sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há espíritos errantes de animais, mas somente espíritos humanos. E isso responde à vossa pergunta. Essa pergunta, assim como outras, também foram respondidas a Kardec, falando sobre a condição dos animais no mundo espiritual, que ou ficam em estado latente, mas são quase que utilizados imediatamente em novas encarnações. De uns anos para cá, nós temos recebido muitas comunicações que falam sobre a presença de animais no plano espiritual, Inclusive, há pouco tempo eu fiz uma consulta aos espíritos, especificamente ao grupo mediúnico
através do grupo mediúnico lá do Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, perguntando sobre a condição dos animais. E eles trouxeram para nós uma resposta interessante, porque é sempre algo que eu deixo como sugestão. Se por acaso, durante o estudo, houver uma dúvida doutrinária, entre em contato com o espírito através de um grupo mediúnico, se for possível, e apresente essa pergunta para ouvir também a posição deles. Porque, do contrário, quando se fala que um tema é polêmico, a polêmica diz exatamente isso. A polêmica significa incerteza. Então, alguém pode dar uma posição, a outra pessoa pode dar uma posição, cada um utilizando os seus argumentos, e no fim das contas a polêmica vai continuar porque ela não vai receber, não vai ter uma solução. Então, nesse caso, né, para poder tirar a prova, é interessante entrar em contato com os espíritos. E aí então eu enviei essa comunicação, perguntando exatamente sobre a condição dos animais no plano espiritual, o que acontece, para onde eles vão, de que forma que acontece a preparação para as novas encarnações. E eles trouxeram para nós uma situação muito mais complexa do que uma simples resposta como os espíritos deram a Kardec, né, para poder solucionar esse problema. Aliás, falando do plano espiritual, falando dos animais no plano espiritual, eles não tiveram muita preocupação em fazer estudos muito complexos a esse respeito, já que o trabalho da doutrina espírita naquele período era exatamente apresentar a condição do espírito humano e não dos animais, não falar sobre a natureza especificamente. Então, trouxeram, tanto que a gente pode ver aqui, quando se fala sobre as evocações, nós estamos na pergunta 37, e ainda temos mais tantas perguntas daqui para baixo. E falando sobre os animais, nós temos apenas 2 perguntas. E isso mostra que os espíritos, assim como Kardec, não teve muita preocupação em se aprofundar nesse assunto. Mas, hoje nós temos essa curiosidade, principalmente, mais uma vez como eu falei para vocês, por causa dessa mudança na relação que o ser humano tem com o animal de uns anos para cá. Né? Então, ter um animal de estimação já não é mais tão simples como era no século XIX. Hoje nós temos lojas, hoje nós temos médicos, laboratórios, nós temos ambientes, temos formas de sentimentos com relação aos animais, né? A Roberta lembrou que não apenas o respeito, mas o próprio afeto modificou bastante, né, Roberta? Porque o respeito, sem dúvida nenhuma, mudou no trato com os animais, principalmente aqueles que prestam serviço para o ser humano, que são utilizados em outras situações. Mas a própria relação homem-animal dentro de casa modificou bastante. Já não é mais aquele animal que você pega o resto de comida e coloca no potinho. Hoje é aquele animal que dorme na cama do dono, que come ração especial, que tem ali o seu canto especial na casa, que faz parte mesmo, né, que compõe realmente a família hoje, né, de muitas famílias. Então mudou bastante de lá para cá. Por isso, então, hoje as nossas dúvidas com relação aos animais também se tornaram muito mais profundas. Já não é mais aquela coisa, o animal desencarna, ele vai para o plano espiritual, fica dormindo e reencarna de novo, ponto. Alto lá, já não é mais assim. Mas e o afeto que se tinha? Quer dizer que esse afeto se perde? Quer dizer que esse afeto simplesmente se dissipa porque o animal desapareceu? Esse pensamento acontecia com os seres humanos. O seu ente querido desencarnava, vai para qualquer lugar no plano espiritual e o seu afeto vai ficando, então, vai se dissipando, se dissolvendo com o passar do tempo. Era simples assim. A doutrina espírita já trouxe um pensamento diferente, mostrando que seu ente querido desencarna, continua vivo e ativo, o sentimento, a relação que existe, a relação afetiva que existe entre o encarnado e o desencarnado se torna tão profunda ou muito mais do que era antes. Então, com os animais a gente pensa assim, peraí, já não é tão simples assim também. Né? O Braz lembrou aqui que a gatinha dele, né, a Bim, também desencarnou na mesa de cirurgia. Né? Então, a gente vê assim que cada um tem uma história para contar na sua relação. Por isso, então, quando os espíritos dizem que o princípio inteligente que animava o animal fica em estado latente após a morte, já não é mais tão simples assim. Nós vemos, por exemplo, várias psicografias que chegaram em que os desencarnados falam da sua relação com os animais. Nessa consulta que eu fiz aos espíritos que são orientadores do CELD, disseram, por exemplo, que eles são direcionados para colônias específicas, que eles são trabalhados de uma forma diferente, cada local, né, cada dimensão no plano espiritual, ou cada região no plano espiritual, trabalha especificamente com determinado tipo de tarefa junto aos animais. Nós temos os animais de estimação, nós temos os animais que são
reproduzidos para alimentação. Nós temos os animais selvagens. Aquela gazela, por exemplo, lá na savana africana, que acaba de ser devorada por um leão, o que acontece com esse princípio inteligente? O que acontece com aquele animal que tem uma relação mais próxima? Então hoje nós temos várias questões a discutir sobre isso, sobre essa dúvida. Então nesse caso a gente já começa, que primeiro evocar o animal não fica então à nossa disposição, o animal não fica num estado errante, participando das mesmas atividades que nós realizamos no plano espiritual, exatamente porque nós dependemos da nossa inteligência para poder participar. Os animais ficam numa condição diferente, mas a gente vai um pouco mais além. A Shanri lembrou aqui, verdadeiros companheiros de muitas pessoas, principalmente os idosos, que ficam só. E a gente já chegou a falar sobre isso, Shanri, que já não é mais só numa relação de companhia a idosos ou companhia a criança. A gente lembra que a dinâmica da nossa sociedade hoje, ela é bastante individualista, fazendo com que as pessoas se tornem isoladas em suas vidas, e os animais acabam preenchendo esse espaço. Então hoje nós temos pessoas que estão vivendo suas vidas e tendo realmente como grande companheiro seus animais de estimação. E não apenas aquela história assim, o velhinho, coitadinho, está aposentado, não tem o que fazer, dá um gatinho, um cachorrinho para ele. Hoje nós temos famílias que vivem uma relação extremamente estreita e profunda com esses animais. O Arnaldo também colocou, até os animais de estimação mudaram e muito. Hoje pessoas têm cobras, iguanas, lagartos, porcos. Tem um pessoal que é bastante exótico também, Arnaldo? O Dudu colocou, minha mãe era viciada em Lexotana e depois da vinda do Nick, ela emagreceu 12 quilos e não é mais hipertensa, vive muito melhor. Sim, sem falar nas terapias, nas pet terapias que são chamadas hoje, os tratamentos que são feitos com a presença de animais em hospitais, dentro de casa, inclusive, em institutos especializados e tal. Bom dia, Sandra, bom dia, Eugênia, bom dia, Olivia. Então, aqui a gente já começa pensando, primeiro que os animais não ficam no estado errante da forma como nós ficamos. Mas já começamos a ver também que os animais não são simplesmente encostados da forma como nós imaginávamos anteriormente. Vamos aqui para a questão 37. Depois a gente volta para o comentário de Herculano Pires e a gente vai depois para a Revista Espírita, que tem algo bastante interessante. O Roberto colocou, a imensa maioria de nós tem medo de se entregar ao amor entre pessoas. Tem animais para dar conta e elaborar o amor, Roberta? E o interessante também é que até mesmo os psicólogos e psiquiatras têm estudado também essa relação, que muitas vezes é de um apego excessivo com os animais. Que as pessoas realmente sofrem de algum tipo de sociopatia, ou seja, tem uma relação muito difícil com as pessoas e acabam exatamente se entregando a esse afeto, esse amor, a esses animais, porque ali eles têm o domínio, têm o controle. E isso acaba sendo, de certa forma, prejudicial, porque a pessoa vai se isolando cada vez mais de uma relação normal, dentro da sociedade, para poder se isolar e viver a sua relação afetiva com o animal. Então isso acaba tendo prós e contra, então a gente precisa saber dosar isso tudo. Então a gente tem ali pesquisas, trabalhos que vêm sendo feitos analisando essa relação, principalmente essa relação que acaba sendo prejudicial. Na questão 37, como se explica então que certas pessoas tenham evocado animais e recebido respostas? Então, quando Kardec fez essa pergunta, se é possível evocar os animais, certamente ele o fez porque ele tinha ali indícios de pessoas que traziam essas ideias, que tinham conversado com seus animais de estimação. Dá para a gente imaginar, de você fazer a evocação de um gato, de um cachorro, e de repente, através da psicografia, ele começar a mandar um recado. Kardec deve ter dado uma coçadinha no bigode dele e falou assim, deixa eu tirar isso a limpo, porque as pessoas estão começando a fazer confusão com esse assunto. Então, como se explica que certas pessoas tenham evocado animais e recebido respostas? A resposta dos espíritos: evoque um rochedo e ele responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a falar sobre tudo. Vamos para a observação de Kardec a esse respeito. Ele diz assim: é por essa mesma razão que, se evocarmos um mito ou um personagem alegórico, ele responderá. Isso quer dizer que responderão por ele. O espírito que se apresentar em seu lugar tomará o seu aspecto e as suas maneiras. Alguém teve um dia a ideia de evocar Tartufo,
e ele logo se manifestou. E ainda mais, falou de Órgon, de Elmira, de Damis, de Valéria, dando suas notícias. Quanto a si mesmo, imitou Tartufo, com tanta arte como se ele fosse um personagem real. Disse mais tarde que se um artista que havia desempenhado o papel, né, ser um artista que havia desempenhado o papel, né? Então, ou seja, era um espírito ator, né? Bom dia, pessoa que chegou. Era um espírito ali que era meio artista, que se colocava naquela condição dessa personagem, né? E continua: os espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes, mas evitam manifestar-se aos que sabem que podem descobrir as suas imposturas e não dariam crédito às suas histórias. É o mesmo que acontece entre os homens. Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos, pelos quais se interessava muito. Certo dia o ninho desapareceu. Seguro de que ninguém de sua casa cometera o delito, e sendo médium, teve a ideia de evocar a mãe dos passarinhos. Ela se comunicou e lhe disse que, em excelente francês: não acuses a ninguém e tranquiliza-te quanto à sorte de meus filhinhos. Foi o gato que saltou e derrubou o ninho. Poderás encontrá-lo sobre a relva, juntamente com os filhotes que não foram comidos. Indo verificar, encontrou tudo certo. Devemos concluir que foi a ave quem respondeu? Claro que não, mas simplesmente que um espírito conhecia a história. Isso mostra quanto devemos desconfiar das aparências. Evoca um rochedo e ele te responderá. Então, aqui é exatamente o que a gente viu, que os espíritos se utilizam, até mesmo aproveitando, né, a boa vontade, aproveitando a boa intenção daquele que faz a evocação. Se for um espírito que entra na brincadeira, mas ele tem ali uma boa intenção, ele pode ter essa colaboração, como aconteceu com esse espírito. Mas, por outro lado, nós podemos ter espíritos ali bastante brincalhões que trariam ali histórias das mais bizarras, né, para poder impressionar aqueles que fazem a evocação. Bom, nós temos aqui duas colocações de Herculano Pires. Herculano Pires, a gente sempre lembra que foi o tradutor dessa obra, foi um grande estudioso da doutrina espírita e traduziu do original francês para o português essa edição, essa versão. Então ele faz dois comentários para nós aqui a esse respeito. Primeiro, espíritos errantes são os que aguardam nova encarnação terrena, humana, mesmo que já estejam bastante elevados. Então o espírito errante, né? Pois é, né, Brás? A jumenta de Balaão, por exemplo, é uma história da Bíblia interessante que a jumenta falou, né, com as pessoas, e aí então achavam que era um milagre e tudo mais, né? Então aqui primeiro, né, lembrando da erraticidade, a gente sempre utiliza esse nome, errante, erraticidade, né, um espírito errático. Então, na verdade, o espírito errático não é aquele que está cometendo erros, né, mas o espírito errático é aquele que se encontra exatamente nessa condição de espera, aguardando uma definição. Então fica no plano espiritual de uma forma temporária, aguardando, né, os novos planejamentos da sua encarnação. E aí a erraticidade é exatamente essa dimensão do plano espiritual onde se encontram os espíritos que estão nesse processo evolutivo, ainda mantendo uma relação próxima com o nosso planeta. Já aqueles espíritos que já estão desprendidos da matéria e que não têm necessidade de encarnação já se encontram definitivamente no plano espiritual e, consequentemente, já estão numa condição bastante elevada de elevação. Então, nesse caso, os espíritos errantes são aqueles que aguardam uma nova oportunidade. São errantes porque estão na erraticidade, não se tendo ainda fixado em plano superior. Os espíritos de animais, mesmo dos animais superiores, não têm essa condição. Ler na Revista Espírita, de 1860, as comunicações do espírito Charlet e a crítica de Kardec a respeito, né? A gente vai ler sobre isso daqui a pouquinho, eu estou com a edição aberta aqui. No item número 21, muitas críticas foram e ainda são feitas a Kardec por haver citado exemplos como este. Mas é necessário compreender que ele se dirigia ao povo em geral, e não apenas a determinada classe de pessoas. Fatos dessa natureza, né, a gente está falando sobre esse relato
do médium que evocou a mãe uma passarinha, né? Ou um passarinho fêmea, utilizando o epiceno correto. Então, um passarinho fêmea que falava sobre o seu ninho, né? E aqui, então, fatos dessa natureza ocorrem com frequência entre pessoas ingênuas, mesmo as pertencentes à classe ilustradas. Uma das principais dificuldades da prática espírita está precisamente nessa ingenuidade de certas pessoas, mais numerosas do que se pensa, e a melhor maneira de adverti-las é através de exemplos concretos. Então, o que Kardec trazia para nós nesses relatos era exatamente fazer com que as pessoas comuns tivessem um conhecimento maior da forma como se desenvolve a mediunidade. Porque se a gente traz apenas teoria, imaginando que somente são os espíritas, as pessoas experientes que vão ler, é uma coisa. Mas Kardec, quando ele apresentou o Livro dos Médiuns, ele trazia de uma forma para todas as pessoas, aquelas que estavam buscando, né, o conhecimento espírita, começando do zero. Então era algo assim que despertava a curiosidade das pessoas, era uma forma de fazer com que o espiritismo se tornasse prático para todas elas, né? Então, por isso, esses relatos eram fundamentais e Kardec tinha essa percepção. Agora, quando nós pegamos grupos de estudos de médiums, nós vemos assim que muitas perguntas eles entortam o nariz, né, acham que aquela pergunta não tinha sentido. Então é importante contextualizar, como eu sempre falo, assim como nós estudamos a Bíblia, pegando, por exemplo, trechos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que tem aquelas passagens que a gente acha que são um pouco fantasiosas e tudo mais, a gente tem que levar em consideração critérios que são fundamentais. Então, tanto a Bíblia, como, por exemplo, o Alcorão ou qualquer outro livro sagrado, considerado sagrado pelas religiões, como para nós, o Livro dos Médiuns e os livros da codificação de um modo geral, é importante lembrar quando foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito e em que contexto aquilo estava acontecendo. Se nós não levarmos em consideração esses elementos, nós vamos ler esses livros sem compreendê-los da forma correta. Então, por isso, se nós pegarmos o Livro dos Médiuns, qual era o contexto? O contexto era uma sociedade que nunca tinha ouvido falar em Espiritismo. Para quem foi dirigido? Para todas as pessoas que estavam começando a conhecer o Espiritismo. Em que época aquilo foi apresentado? No século XIX, em que as comunicações eram muito diferentes daquela época para cá, o contexto era diferente, era um positivismo, era um conflito muito grande entre ciência e religião. Então tudo isso deve ser levado em consideração. A Shanri colocou lá em cima, mesmo na erraticidade, continuam aprendendo e instruindo-se. Será que estou correta? Olha só, Shanri, como eu tinha colocado para você, naquela pergunta que eu fiz para os espíritos, os espíritos evoluem, assim como dos animais, como dos seres humanos, tanto no plano espiritual como no plano físico. Só que cada espírito evolui características específicas de formas específicas, né? Os animais também, né? Porque os animais são princípios inteligentes em constante processo de evolução. Só que nesse caso dos animais, a gente lembra que eles evoluem em outras características de forma que nós não conhecemos. Porque a gente lembra sempre, isso é um fato que nós devemos considerar. Nós somos espíritos como princípio. E o mundo físico, ou a dimensão física, é para nós uma escola que nos ajuda no desenvolvimento. Como os espíritos disseram lá no começo do Livro dos Espíritos, se não houvesse o mundo físico, o mundo espiritual continuaria existindo. Se não houvesse o mundo espiritual, nada teria sentido. Portanto, quando a gente fala que se não houvesse o mundo físico, o mundo espiritual continua existindo, esse mundo espiritual também abrangeria os princípios espirituais que estão se desenvolvendo. Então, na verdade, nós não dependemos essencialmente do mundo físico. Ele faz parte do nosso processo, tanto para nós como para os animais. Tanto é assim que aquelas fases de transformação dos animais que vão evoluindo até chegar na condição hominal, na condição de homens, de seres humanos, é um processo que nós não conhecemos, que não necessariamente acontece no mundo físico, pode acontecer no plano espiritual. Então, tanto os espíritos dos homens como os espíritos dos animais, eles evoluem nas duas dimensões,
cada um dentro das suas características, cada um dentro das suas experiências específicas. Então a gente tem que começar a pensar assim, mas não está escrito em nenhum lugar. Vamos usar lógica. Quer dizer que se não houvesse mundo físico, não haveria então a evolução dos princípios inteligentes dos animais? Sim, eles evoluiriam. Só que de uma forma talvez mais lenta, de uma forma talvez mais problemática. Então, pensemos sempre nisso. O mundo físico e o mundo espiritual são dois universos que estão intimamente ligados, colaborando um com o outro para a evolução de todos os princípios inteligentes, ou seja, de todos os seres espirituais, desde aquele mais primitivo até aquele mais evoluído. O Braço colocou lá em cima, né? Acredito que um animal não precisa reencarnar, mas une-se aos chamados seres elementais para trabalhar a forma humana, mas é uma cogitação minha. A gente tem pouca informação a esse respeito, né, Braço? Fazendo uma comparação, deixa eu pegar rapidinho aqui. Fazendo uma comparação do que a gente estava estudando, Kardec, quando ele falou no livro A Gênese, tá? A gente vai ligando cada um dos livros porque a gente vê que tem vários temas que precisam ser trabalhados. No livro A Gênese, Kardec fala sobre a evolução espiritual. Ele começa falando sobre a gênese espiritual, a formação dos espíritos e tudo mais, né? Inclusive lá no Pessoal na Luz na Senda, está estudando lá com a Miriam, né? Então, fala sobre a formação dos animais, a evolução e tudo mais. E Kardec traz para nós uma suposição. Ele coloca o seguinte, que os animais vão evoluindo até chegar na condição hominal. Né? Não significa necessariamente que um gato vá se transformar num ser humano. Mas o gato vai se tornando, o princípio inteligente que anima um gato faz parte, né, daquilo que alguns estudiosos chamam de alma-grupo, e a partir dessa alma-grupo ele vai se tornando cada vez mais complexo até chegar na condição de individualização definitiva. Por isso, Kardec colocava o seguinte, que o elo que ligava o reino animal ao reino hominal, ele se dava ali naquela, né, na forma do macaco, que o próprio Darwin, que era contemporâneo de Kardec, já falava, né, que nós éramos descendentes dos primatas. Então Kardec trazia a seguinte suposição, que para auxiliar na evolução do organismo animal para chegar na condição humana, era possível, era uma suposição que ele fazia na época, que um espírito humano poderia animar um corpo de macaco para ajudar a sua evolução. Então a gente pensa assim, mas um macaco, um espírito humano habitando um macaco, como é que seria esse animal? Então, era a suposição que ele tinha. De lá para cá, do século XIX para cá, as descobertas de arqueologia começaram a encontrar aqueles seres intermediários, que eram aqueles hominídeos. As escavações encontraram, por exemplo, o Homo erectus, que foram ali os primeiros hominídeos a ficar em pé. Depois o Homo habilis, que eram aqueles animais que já demonstravam um desenvolvimento cerebral um pouco maior, uma certa habilidade. Nós tínhamos o Homo erectus, o habilis, o Homo sapiens, depois nós tínhamos o homem de Neandertal e tantos outros que foram aparecendo. Então nós vimos assim que do macaco ao ser humano, várias outras categorias foram sendo descobertas de lá para cá que Kardec não conhecia, porque a ciência não tinha contato com essas ideias das escavações. Então nós começamos a perceber que, na verdade, em vez do espírito humano animar, por exemplo, o corpo de um macaco para ajudá-lo na evolução, nós tínhamos os próprios princípios inteligentes daqueles animais que estavam sofrendo esse processo de transformação, que animavam esses corpos intermediários. Aqueles crânios esquisitos, aqueles braços longos, andavam, tinham 1,60 m mais ou menos, que era a altura dos primatas, né? Então a gente vê assim que as peças do quebra-cabeça, porque até hoje a ciência busca o famoso elo perdido. Esse elo perdido é exatamente aquele elo que uniria definitivamente o reino animal ao reino hominal. Para nós que estudamos a doutrina espírita, nós saímos do mundo físico e entramos no mundo espiritual. No mundo espiritual nós nos perguntamos como seriam as criaturas que estariam nesse reino intermediário entre os animais e os hominais. Aí nós já começamos a pensar em todos os mundos que compõem o universo. Os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regenerações e assim vai. Esses mundos primitivos eram aqueles que o próprio planeta Terra já foi.
Quando a gente pega na nossa pré-história, antes dos homens das cavernas, aqueles primeiros animais, essas são características de um mundo primitivo. Para quem assistiu ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, vai se lembrar naquele comecinho, onde mostram alguns grupos de macacos brigando, disputando poças d'água, porque era exatamente a fonte para que eles pudessem se hidratar. Eles eram, a princípio, na visão de Stanley Kubrick, eles eram vegetarianos, eles conviviam com capivaras, né, com pacas, que estavam ali próximas. Até que, de repente, apareceu o monolito, que era algo sobrenatural, né, ou algo extraterrestre. O macaco, então, encostou esse monolito, e aí, então, ele estava ali perto de algumas ossadas, né, de animais que tinham morrido ali próximos, e, de repente, ele pega um pedaço de osso, que era um fêmur, e começa a bater. E percebe que cada vez que ele batia, ele começava a quebrar as coisas. E aí ele viu que ali ele tinha uma arma. A partir dessa arma, então, ele começou a caçar, se tornou carnívoro, se tornou mais forte, expulsava os grupos rivais, e ali então ele começava a demonstrar já características de virar um bípede, ou seja, um indivíduo que andava sobre duas patas apenas. Então hoje nós temos diversas teorias que ligam o reino animal para o reino nominal. Tanto fisicamente, tanto organicamente, onde as descobertas arqueológicas estão mostrando, né, essas várias características evolutivas do ser humano, até mesmo agora nós começamos a estudar também o reino espiritual. Como isso acontece? Onde isso acontece? Quando nós temos um espírito que já atingiu a máxima evolução no reino animal, quando ele começa então a ser trabalhado para ser promovido para o reino nominal, para o reino dos seres humanos. Onde exatamente acontece essa evolução? Acontece no plano espiritual? Acontece nos laboratórios do mundo espiritual? Acontece em mundos primitivos? Como isso se dá? Nós não sabemos. Mas a partir do momento em que nós encontramos um indivíduo que tem essas características intermediárias, nós imaginamos que tem espíritos também que trazem essas características, que deve ser uma coisa fantástica. A gente presenciar assim um momento em que um espírito começa a viver com características hominais. Kardec sempre lembra que nós não temos assim uma... só para imaginar, né, André? Dá até arrepio, só de ficar imaginando como acontece, como são as coisas nesse universo. Então, assim, como Kardec sempre lembra, não existem mudanças claras de um estado para outro, como se você saísse de um ambiente claro para um ambiente escuro. Ele sempre lembra que cada estágio que vai se modificando, ele passa por uma fase como se fosse o pôr do sol. Você está de dia, de repente você começa a perceber que ele vai gradualmente escurecendo, até que ele chega a esse escurecimento definitivo. Então essas mudanças sutis que você colocou agora, né, vão acontecendo durante milhares de anos. Não é algo que acontece em pouco tempo. Milhares de anos um espírito passa por esse processo evolutivo. E ontem mesmo nós falamos sobre essa questão da imortalidade do espírito. A nossa mente não consegue imaginar algo demorando tanto tempo para acontecer. Porque nós vivemos dentro de calendários, nós vivemos dentro de próximos a relógio, calendários, fases do ano, dia e noite. Quando você fala que um princípio demora 5.000, 10.000 anos num processo de transformação, a gente fala, mas ele demora tanto assim? Se nós pensarmos que o universo hoje tem uma idade aproximada de 13,4 bilhões de anos, o que são milhares de anos para a evolução do indivíduo? Então é algo muito grande para a nossa cabeça comportar, para a nossa cabeça suportar, né? Por isso, então, a gente lembra sempre que é algo que os animais, é algo que o mundo espiritual ainda não nos trouxe. E provavelmente não nos interessa agora, né, pelas complexidades da nossa própria evolução, da gente domar as inclinações negativas, passar por esse processo de instrução, de educação moral e tudo mais, falar sobre esses temas somente para aqueles grupos específicos de estudos mesmo, né? E mesmo assim os espíritos ainda teriam muitas restrições para falar sobre essas questões, porque muitos deles não conhecem. Se a gente colocasse uma pergunta, por exemplo, desse tipo, numa reunião mediúnica, os espíritos vão dizer, olha, eles vão dar o achismo deles ali, eles vão dar a opinião deles e tal, a menos que a gente fizesse realmente como Kardec fez, fizéssemos reuniões sucessivas tratando desse assunto, e então espíritos que têm conhecimento para isso seriam convidados para participar.
mas a gente chegar queima-roupa, assim, como se fosse um pinga-fogo, e falar para o espírito, como acontece a mudança dos espíritos? Ele deve ter visto alguma coisa, ouvido alguma coisa, mas daí falar com conhecimento de causa já é uma outra história, né? Nassim colocou que a primeira impressão inteligente do futuro hominídeo já foi por meio da violência, né? Começamos bem com o instinto, né? Faz parte do instinto porque, na verdade, nada mais era do que uma continuidade. Que a gente fala assim, né? O ser humano, ele começou a despertar através da violência. O animal também deixou, né, a última impressão como na violência, porque já que ele sobrevivia, porque a gente fala de violência pensando apenas nas agressões, né? Vamos, por exemplo, para uma selva, para ver como é a vida na selva. Ali a gente vai ver a violência na sua expressão mais clara, né? Hoje a gente já consegue domar um pouco mais, né? Mas enfim, ainda temos muito a discutir sobre esse tema, e Kardec então trouxe para nós algumas informações a esse respeito. Herculano Pires sugeriu para nós, aqui na edição de junho de 1860, um artigo ditado pelo espírito Charlet. E Kardec escreveu aqui, foram várias mensagens, né, 7 ou 8 mensagens, que a gente vai ler agora. Eu vou ler rápido, né, porque não é o objetivo a gente estudar esse tema hoje. Então está aqui, Os Animais, dissertações espontâneas feitas pelo espírito Charlet em várias sessões da sociedade, né, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Primeira questão, vamos lá. A gente está focando um pouquinho nessa questão dos animais, mas a princípio a gente tem ali, né, o que Kardec trouxe para nós sobre a evocação dos animais, falando sobre a impossibilidade, né, um animal não tem inteligência para responder e nem condições de se manifestar numa reunião mediúnica, né. A Miriam colocou, né, tem uma reflexão muito boa da doutora Ivênia Prada sobre isso, né, para quem gosta, né, a trajetória do ser espiritual, da animalidade e angelitude no YouTube, né. E ainda assim, Miriam, embora ela seja uma grande estudiosa do assunto, com livros publicados, com palestras realizadas, tudo que ela fala sobre essa questão do reino animal é aquilo que foi publicado até hoje nos livros. Ela pega, por exemplo, passagens de Kardec, passagens de Emmanuel, passagens de André Luiz, e as reflexões dela giram em torno dos depoimentos desses espíritos. Então, ainda assim, a gente vê a restrição, a dificuldade que a gente tem, né, porque ela faz análise desses textos, né? Então, assim, nós não encontramos hoje, pelo menos eu não tenho conhecimento nenhum, de grupos que se reúnem para estudar esse assunto. Eu cheguei até a conversar, tem um site, é um blog, na verdade, né? É o Espiritismo e os Animais, se não me engano, .blogspot.com. E são grupos de estudiosos, de profissionais da área, né, dessa área que lida com os animais, que são zootecnistas, veterinários, biólogos e tal, e são espíritas também. E eles escrevem muito sobre isso, né? Tem uma amiga minha que é uma das dirigentes lá, a Fernanda. E na época eles faziam trabalho respondendo a pessoas, escrevendo artigos, fazendo campanhas, né, para poder, em benefício dos animais, né, como campanha, por exemplo, para comida vegetariana, atletas vegetarianos, conscientizando sobre a dependência da sociedade dos produtos derivados dos animais, né, como couros, como medicamentos, como roupas, etc, etc. E aí, então, conversando com ela, eu falei, olha, a gente tem um grupo de estudos, aliás, tem um grupo mediúnico lá no Rio de Janeiro, que de repente é possível encaminhar perguntas a respeito desse tema. E acabou não vingando, não se desenvolvendo. Então, assim, esse grupo ele estuda essa questão dos animais, mas também fica restrito àquilo que foi publicado. Agora, se nós pegássemos, por exemplo, a gente viu, aqui estudando a questão das evocações, que Kardec colocava o seguinte, que é possível, por exemplo, fazer evocações de espíritos específicos sobre determinados temas. Então poderíamos formar ali uma meia dúzia de profissionais dessa área, que são estudiosos ou estudantes da doutrina espírita, médiuns capacitados para isso, e começarem então a fazer evocações de veterinários desencarnados, de espíritos que lidam com os animais e tudo mais, fazendo perguntas específicas sobre isso. E a partir daí desenvolver um trabalho, publicar um livro sobre respostas e análises feitas pelos espíritos dessas perguntas específicas. Esse é o tipo de trabalho que a gente não vê, que eu não conheço.
A gente vê muito sobre os encarnados. A gente viu, por exemplo, aquele caso do Contestado que eu falei para vocês, aquele documentário, Contestado os Restos Mortais, que, mais uma vez, só para a gente fazer um resuminho, né, foi um conflito que aconteceu no início do século XX, ali próximo a 1910, mais ou menos, entre Paraná e Santa Catarina. E esse conflito fez com que muita gente morresse, muita gente desencarnasse, em virtude da violência que aconteceu naquela época. Então, nós tivemos ali, né, um produtor lá do sul do Brasil, resolveu fazer um documentário sobre esse assunto, entrevistou pessoas que eram descendentes dos participantes, pessoas que viveram naquela época, historiadores e também espíritos que viveram naquela época. Um grupo de médiuns da Umbanda, né, se colocaram à disposição e vários espíritos que viveram o conflito se manifestaram. Então ele fez um trabalho não apenas de pesquisa, mas ele fez um trabalho com depoimentos dos próprios espíritos, aqueles espíritos sofredores, raivosos, aqueles espíritos que sentiam medo e tudo mais. Então a gente vê assim que foi um trabalho direcionado para aquele fim e eu tenho certeza que foi muito bem sucedido. Pela qualidade do trabalho e pelos depoimentos que chegaram, a gente viu ali que foi uma coisa muito legal de ser feita. Agora eu poderia formar grupos, por exemplo, para trabalhar para desenvolver temas específicos sobre isso. Falar dos animais, ou sobre qualquer assunto. Falar sobre crianças, falar sobre os animais, falar sobre a natureza, falar sobre o espaço, qualquer tema. Basta que um grupo se dedique a isso. Mas isso nós não encontramos hoje. Os grupos que nós temos fazem trabalhos genéricos da doutrina espírita, né, falando sobre a doutrina de um modo geral, mas sem focar num ponto. Né? Lembrando da Roberta, por exemplo, né, Roberta? Já imaginamos fazer um grupo de pessoas trabalhando especificamente com psicologia, entrevistando espíritos sobre os mais variados temas da psicologia. Olha o trabalho que sairia. Lembrando da Miriam, por exemplo, né, Miriam, falando sobre artes, vários espíritos falando sobre a arte no mundo espiritual. É a mesma coisa. Então isso nós não encontramos. Lamentavelmente. Né? Pois é, mas o legal seria grupo mediúnico. Porque grupos de estudiosos encarnados, a gente ficaria restrito, como acontece com os animais. Os animais nós temos, né? Tanto a doutora Ivênia Prada e mais outros estudiosos que pegam pegam tudo aquilo que foi publicado e em cima disso tentam chegar às suas conclusões. Mas não chega nada de novo. Não tiram suas dúvidas. E as dúvidas, eles vão então deduzindo ou fazendo especulações sem concluir o assunto. Simplesmente não utilizam a mediunidade como um ponto de desenvolvimento que seria extremamente precioso. Né? Mas vamos lá. Aqui nessas cartas então que o Espírito trouxe para nós, falando sobre os animais, Kardec vai abordar, né, o Espírito vai abordar essa questão dos animais e depois Kardec vai fechar aqui a sua ideia. Vamos lá então. Há uma coisa entre vós que sempre vos excita a atenção e a curiosidade. Esse mistério, pois que o é e muito grande para vós, é a ligação, ou melhor dizendo, a distância existente entre a vossa alma e a dos animais. Mistério que, apesar de toda a sua ciência, Buffon, o mais poético dos naturalistas, e Cuvier, o mais profundo, jamais puderam penetrar. Assim como o escalpelo não vos detalha a anatomia do coração. Ou seja, escalpelar significa tirar a pele. Tirando a pele, que é algo superficial, você não consegue conhecer a anatomia do coração, você só conhece a anatomia da pele, né? Ora, como sabeis, os animais vivem, e tudo que vive, pensa. Não se pode, pois, viver sem pensar. Assim sendo, resta demonstrar-vos que quanto mais o homem avança, não segundo o tempo, mas conforme a perfeição, mais penetrará a ciência espiritual, a qual se aplica não somente a vós, mas ainda aos seres que estão abaixo de vós, os animais. Ó exclamarão alguns homens, persuadidos de que a palavra homem significa todo o aperfeiçoamento. Haverá um paralelo possível entre o homem e o bruto? Podeis chamar inteligência o que não passa de instinto? Sentimento o que é apenas sensação? Podeis, numa palavra,
rebaixar a imagem de Deus? Responderemos: houve um tempo em que a metade do gênero humano era considerada no nível do irracional, onde o animal nada contava. Outro tempo, agora o vosso, em que a metade do gênero humano é encarada como inferior e o animal como bruto. E então, do ponto de vista do mundo é assim, certamente. Do ponto de vista espiritual, é completamente diferente. O que os espíritos superiores diriam do homem terrestre, o homem dizem dos animais. Tudo é infinito em a natureza, o material como o espiritual. Ocupai-vos, pois, um pouco desses pobres irracionais, espiritualmente falando, e vereis que o animal vive realmente, já que pensa. Isto serve de prefácio a um pequeno curso que vos darei a respeito. Aliás, quando vivo, eu havia dito que a melhor companhia do homem era o cão. Continua no próximo número. Charlet. Segunda comunicação. O mundo é uma escala imensa, cuja elevação é infinita, mas cuja base repousa num horrendo caos. Quero dizer que o mundo não é senão um progresso constante dos seres. Estais muito embaixo, sempre, mas haverá muito abaixo de vós. Muitos abaixo de vós. Porque, ouvi bem, não fala apenas do vosso planeta, mas também de todos os mundos do universo. Não temais, pois nos limitaremos à Terra. É uma pena, né? Porque imagina se ele pudesse se expandir um pouco mais, falando desses mundos primitivos que a gente tem tão pouco conhecimento. Aliás, né, se a gente quisesse conhecer realmente o mundo espiritual primitivo, o mundo primitivo da perspectiva espiritual, bastaria que nós olhássemos a Terra antes das primeiras sociedades serem formadas. A gente lembra, por exemplo, que os sumérios, né, que eram aquele povo que vivia onde hoje nós temos o Irã, o Iraque, ali entre o Tigres e o Eufrates, né, aqueles dois grandes rios na Mesopotâmia. Aliás, é onde o Antigo Testamento faz uma referência do paraíso de Adão e Eva, né, entre os rios Tigres e Eufrates. Ali nós tivemos a primeira grande sociedade que se estruturou, que foram os sumérios. E eles vieram aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo. Então, portanto, 8.000 anos antes de nós agora, né? Então, 8.000 anos. Desses 8.000 anos para trás, é o que a gente poderia considerar como sendo o mundo primitivo. Então, peguemos, por exemplo, o Antigo Egito, a Babilônia, a Pérsia, a própria Suméria, os fenícios, os persas e tantos outros que viviam antes de Cristo, os romanos, né, os gregos também, que nós encontraríamos ali o mundo primitivo, esses próximos a Cristo, passando por essa fase de transformação para entrar no mundo de provas e expiações. Então nós conhecemos de fato os mundos primitivos, só que o mundo primitivo nós temos das mais variadas categorias, desde aqueles assim realmente da pré-história, onde nós tínhamos ali os dinossauros, onde nós tínhamos ali os primeiros hominídeos a se manifestando em alguns milhões de anos. Né? Alguns estudos mostram para nós que os fósseis humanoides mais antigos datam de aproximadamente 5 milhões de anos. E isso é uma característica de mundo primitivo. Só que da perspectiva espiritual, infelizmente, a gente não consegue visualizar isso, né? Mas o Espírito também não vai falar, porque ele já disse que nós nos limitaremos à Terra. Vamos lá. Antes disso, entretanto, 2 palavras sobre um mundo chamado Júpiter, do qual o engenhoso e imortal Palisse vos deu alguns esboços tão estranhos e sobrenaturais para a vossa imaginação. A gente lembra aqui falar sobre Júpiter, né? Kardec publicou nas revistas espíritas, eu acho que foi de 58, 59, alguns relatos que chegaram para nós sobre a vida em Júpiter, inclusive com desenhos, né, onde Mozart, por exemplo, morava, né, ou mora, não sabemos. Mas Kardec ele coloca uma ressalva, né, ele coloca com muito cuidado, que ele traz para nós essas informações a título de curiosidade, a título de inventário, como ele mesmo relata, porque não há comprovação científica e não temos como comprovar, através de estudos mais profundos, a vida realmente no planeta Júpiter. Mas, já que foi relatado, Kardec considerou aquilo como sendo algo, pelo menos, que dá para nós um pontapé inicial para um estudo dessa natureza. Cartas de uma Morta, né, de Maria João de Deus, né, eu estou até olhando para esse livro aqui agora, também fala sobre o planeta Marte,
a esse respeito. Ramatiz fala sobre o planeta Marte, e Emmanuel também fala sobre Marte e tudo mais, né? Então isso fica apenas a título de informação para todos nós. Então aqui para nós, né, antes disso, entretanto, 2 palavras sobre o mundo chamado Júpiter, do qual o engenhoso e imortal Palisse vos deu alguns esboços, tão estranhos e sobrenaturais para a vossa imaginação. Lembrai-vos de que num desses encantadores desenhos, ele vos apresentara alguns animais em Júpiter. Não há neles um progresso evidente e lhes podeis negar um grau de superioridade sobre os animais terrestres? E nisso apenas vedes um progresso de forma e não de inteligência, embora a atividade que se ocupam não possa ser executada pelos animais da Terra? Só vos cito esse exemplo para vos indicar que já existe uma superioridade de seres que estão muito abaixo de vós. Que seria se vos enumerasse todos os mundos que conheço, isto é, 5 ou 6? Mas somente somente na Terra, vede a diferença existente entre eles. Pois bem, se a forma é tão variada, tão progressiva, que mesmo na matéria há progresso, podeis negar o progresso espiritual desses seres? Ora, como sabeis se a matéria progride, mesmo a mais elementar, com a mais forte razão o espírito que a anima? Continuarei da próxima vez, Charlet. Kardec coloca uma nota para nós aqui. Com o número de agosto de 1858, publicamos uma prancha desenhada e gravada pelo espírito Bernard Palisse, representando a casa de Mozart em Júpiter, com uma descrição desse planeta, que foi sempre designado como um dos mundos mais adiantados desse nosso turbilhão solar, moral e fisicamente. O mesmo espírito deu um grande número de desenhos sobre o mesmo assunto. Entre outros, há um que representa uma cena de animais, em atividade na parte que lhes é reservada na casa de Zoroastro. Zoroastro, a gente lembra sempre, foi um daqueles filósofos do passado que fundou o zoroastrismo. O zoroastrismo é uma religião que existiu no passado, até alguns fragmentos hoje, mas ainda ali no Irã, no Iraque, na Turquia, até hoje, né? Grande abraço, Arnaldo, fica com Deus e até o ano que vem, se Deus quiser. Sexta-feira a gente volta só no dia 6 de janeiro, beleza? Dá um abraço em todo o seu pessoal aí também. Então, Zoroastro foi esse líder religioso. Então, depois dele ter deixado a sua semente aqui no nosso planeta, a sua semente de filosofia, de espiritualidade, ele retornou então ao seu orbe original, que é exatamente o planeta Júpiter. E isso dentro daquilo que foi descrito para nós. Indubitavelmente, é um dos mais curiosos da coleção. Entre os animais figurados, há uns cuja forma se aproxima bastante da forma humana terrestre, tendo ao mesmo tempo algo do macaco e do sátiro. Né? A gente lembra do sátiro, né? É aquela caricatura humana do passado que parecia ali um palhaço, né? do passado. Sua ação denota inteligência e compreende-se que sua estrutura possa prestar-se aos trabalhos manuais que executam para os homens. São, como já foi dito, os serviçais e os operários, pois os homens só se ocupam dos trabalhos da inteligência. É a esse desenho, feito há mais de 3 anos, que alude Charlet na comunicação acima. A publicação, então, de 1858, para quem quiser ver esses desenhos, dá uma chegadinha lá no site da Federação Espírita Brasileira, na seção de downloads, e façam o download da coleção completa da Revista Espírita digitalizada. E ali vocês encontrarão os desenhos também que são apresentados do planeta Júpiter. Tá? Então, edição de 1858, lá no site da FEB. Vamos para a terceira carta. Nos mundos adiantados, os animais são de tal modo superiores que para eles a mais rigorosa ordem é dada pela palavra, e entre vós muitas vezes a pauladas. Em Júpiter, por exemplo, basta uma palavra, enquanto entre vós as chicotadas não são suficientes. Todavia, há um sensível progresso em vossa terra jamais explicado. É que o próprio animal se aperfeiçoa. Assim, outrora o animal era muito mais rebelde ao homem. Isso a gente pode falar, por exemplo, da própria domesticação. Nós lembramos que na época dos homens primitivos,
Os animais viviam, sobreviviam, inclusive atacando os homens. E nós tivemos algumas pesquisas arqueológicas mostrando que corpos, né, esqueletos foram encontrados sepultados, não apenas enterrados, né, mas sepultados em comunidades do passado, em que animais estavam sepultados juntos. E isso mostrava que desde a época primitiva, os homens já começavam a cultivar essa relação com os animais já numa condição de domesticação. Então os animais domésticos são, sem dúvida nenhuma, uma evolução dos animais que viviam de modo primitivo, de um modo selvagem. Então esse cachorrinho que a gente tem em casa, no passado era uma fera que vivia na selva. E aí, conforme o tempo foi passando, a própria anatomia dos animais foi se modificando. Os animais raças foram desenvolvidas, tamanhos foram desenvolvidos para que os animais pudessem ter uma relação saudável com o ser humano. Então a gente vê que isso é uma característica de aperfeiçoamento. Continua. Também há progresso de vossa parte, pois terdes instintivamente compreendido esse aperfeiçoamento dos animais, pois que vos proibis de bater-lhes. Ou seja, nós também evoluímos, né, nessa relação mais saudável com os animais, embora ainda encontremos, né, manifestações bastante primitivas, né, de homens que agridem os animais, de maus tratos e tudo mais. Né? Então, a própria criação de leis que protegem os animais, né, que trazem para nós essa nova visão da relação do ser humano com os animais, já é uma evolução também nossa. Porque quando a gente fala dos animais evoluíram, nós temos animais evoluídos e animais ainda numa condição selvagem. Nós temos homens que evoluíram e homens que apresentam ainda instintos primitivos, embora esses homens sejam em menor quantidade, já que o mundo de provas e expiações não é um mundo que acolhe homens primitivos. Né? Vamos lá. Eu dizia que há progresso moral no animal. Há também progresso de condição. Assim, um infeliz cavalo açoitado, ferido por um carroceiro mais bruto que ele, estará comparativamente numa condição muito mais tranquila, mais feliz que a de seu carrasco. Não é de toda justiça, e devemos nos admirar que de um animal que sofre, que chora, que é reconhecido ou vingativo, conforme a doçura ou a crueldade dos seus donos, seja recompensado por haver pacientemente suportado uma vida repleta de torturas? Antes de tudo, Deus é justo e todas as suas criaturas estão sob suas leis. E estas dizem: todo ser fraco que tiver sofrido será recompensado. Sempre comparativamente ao homem, entendo, e ouso acrescentar, para terminar, que o animal em muitas circunstâncias tem mais alma e mais coração que o homem. Charlie. Carta número 4. A superioridade do homem se manifesta em vosso globo por essa elevação da inteligência que dele faz o rei da terra. Ao lado do homem, o animal é muito fraco, muito insignificante e pobre cativo dessa terra de provação. Muitas vezes tem que suportar os caprichos cruéis de seu tirano, o homem. A antiga metempsicose era uma lembrança muito confusa da reencarnação e, no entanto, essa doutrina não passa de crença popular. A metempsicose, a gente se lembra, nada mais é do que a ideia da reencarnação do espírito do homem no corpo dos animais, como se cultiva, por exemplo, na religião budista, na religião hinduísta, né, em que, por causa de um castigo que o homem sofre, ele acaba reencarnando no corpo de um animal. E depois que ele passa por essa provação, ele volta à condição hominal. Então a metempsicose nada mais é daquilo que é chamado pela filosofia espiritualista de transmigração das almas, ou seja, a alma transmigrando de um corpo para outro, independente se é animal, vegetal ou hominal. A doutrina espírita, trazendo para nós uma nova filosofia sobre a reencarnação, um novo entendimento, mostrou para nós que o espírito sempre evolui, ele nunca retrograda, consequentemente ele nunca reencarna num corpo inferior àquilo que ele habita hoje. Né? Então essa é a ideia da metempsicose. Os grandes espíritos admitiam a reencarnação progressiva. A massa ignorante, não compreendendo como eles o universo, dizia naturalmente:
já que o homem reencarna, isso não pode ocorrer senão na Terra. Então sua punição, seu tártaro, uma referência ao inferno dos gregos, né? Sua aprovação é a vida no corpo de um animal. Absolutamente como na Idade Média os cristãos diziam. É no grande vale que se dará o julgamento, após os que os danados irão para o interior da terra queimar-se em suas entranhas. Então nós tínhamos algumas ideias diziam, aquelas que não eram reencarnacionistas, diziam que o homem falho, o homem que cometeu erros, o pecador, né, como é popularmente conhecido, iria para o inferno sofrer, né, as consequências por toda a eternidade. Enquanto que as religiões reencarnacionistas lembravam que o homem reencarnaria no corpo de um animal para sofrer a sua punição, e depois ele retornaria à condição animal depois de passar por essa provação. Crendo na metempsicose, os antigos acreditavam, portanto, em espíritos de animais, já que admitiam a passagem da alma humana para corpos de animais. Pitágora lembrava-se de sua antiga existência e reconhecia o estudo que usava no cerco de Troia. Sócrates morreu, predizendo sua nova vida. Desde que, como vos disse, tudo é progresso no universo, desde que as leis de Deus não são e não podem ser senão leis de progresso, do ponto de vista em que estáis, do ponto de vista de vossas tendências espiritualistas, não admitir o progresso do que está abaixo do homem seria um contrassenso, uma prova de ignorância ou de completa indiferença. Como homem, o animal tem aquilo a que chamais consciência, e que não é outra coisa senão a sensação da alma quando fez o bem ou o mal. Observai e vede se o animal não dá prova de consciência, sempre relativamente ao homem. Acreditais que o cão não saiba quando fez o bem ou o mal? Se não o sentisse, não viveria. Como já vos disse, a sensação moral, a consciência, enfim, tanto existe nele como no homem. Sem isso seria negar-lhe o sentimento de gratidão, o sofrimento, os pesares, em suma, todos os caracteres de uma inteligência, caracteres que qualquer homem sério pode observar em todos os animais, conforme seus diversos graus, porquanto, mesmo entre eles, há diversidades extraordinárias. Charlie. Aqui a gente já lembra, né, que foi feito um documentário, inclusive, com a participação também da doutora Irvênia Prada, que falava sobre os animais seres sencientes. Né? Ou seja, o senciente é aquele animal que tem sensações, que tem emoções. E aí eles trouxeram algumas observações, porque assim como nós temos aquele Alexandre, eu me esqueço o nome dele, é um psicólogo que trabalha com animais, que passa na televisão, o Dr. Pet, né, o conhecido Dr. Pet, ele é um veterinário que tem especialização em psicologia animal. Né? E aí então, ele começou a fazer um estudo sobre isso, ou é o psicólogo que fez psicologia animal, acho que é psicólogo, não veterinário. E ele então começou a fazer, ele, assim como outros também, começaram a fazer estudos, percebendo, observando as emoções dos animais. Então observava, por exemplo, que tem animais que gostam de ficar juntos. Isso é interessante, isso foi observado em fazendas onde o gado, que era ali que ficava no pasto, gado leiteiro, né, principalmente, ou gado de corte, sei lá qual é o tipo de gado, mas observava que alguns animais se juntavam e formavam grupos todas as vezes que eram soltos. E eles se juntavam por uma questão de proximidade. Enquanto outros animais ficavam espalhados, aquele grupinho ficava sempre junto cada vez que se soltava. Então mostrava as emoções, o animal que demonstra tristeza, o animal que demonstra alegria. Para quem tem animal de estimação, eu acho que isso é irrelevante falar, porque claramente quando o animal tem antipatia por alguém ou tem simpatia por alguém. Né? Então, ele traz para nós resquícios de inteligência, traz para nós resquícios de emoções, só que são sentimentos e são inteligências dentro de um nível primitivo, não como o nosso. O seu grau de inteligência diz respeito às suas necessidades imediatas, enquanto que o homem é capaz de desenvolver raciocínios mais complexos. Então os animais, cada um, dentro de sua categoria, dentro do seu meio evolutivo, dentro de suas necessidades, é capaz de demonstrar emoções e também consciência e também raciocínio. Né?
O animal tem, não, o animal tem ciúme. Obrigado, Roberta. Dr. Alexandre Rossi está ali. Ó, né? Então ele tem ciúme, ele tem raiva, ele tem alegria, ele tem medo. Todos esses são sentimentos que muitas vezes nós, seres humanos, não valorizamos, porque é só no animal. Mas ele tem isso também. Né? Item número 5. Carta número 5. Deixa eu correr aqui que está quase na nossa hora. Se não der hoje, a gente termina amanhã, tá, pessoal? A gente faz ali um trechinho para finalizar esse trecho e depois a gente faz o nosso tema livre, que é amanhã também. Rei da Terra pela inteligência, o homem é também um ser superior do ponto de vista material. Suas formas são harmoniosas e, para se fazer obedecer, seu espírito tem um organismo admirável, o corpo. A cabeça do homem é alta e olha para o céu, diz o Gênese. O animal olha para a terra e, pela estrutura de seu corpo, a ele parece mais ligado que o homem. Além disso, a harmonia magnífica do corpo humano não existe no animal. Observai a infinita variedade que os distingue uns dos outros, variedade que, no entanto, não corresponde ao seu espírito, porque os animais, e entendo sua imensa maioria, têm quase todos o mesmo grau de inteligência. Assim, no animal, variedade de forma. No homem, ao contrário, variedade de espírito. Tomai dois homens que tenham gostos, aptidões e inteligências semelhantes, e tomai um cão, um cavalo, um gato, numa palavra, 1000 animais, e dificilmente notareis a diferença em sua inteligência. O espírito dorme no animal. No homem, brilha em todos os sentidos. Seu espírito adivinha Deus e compreende a razão de ser da perfeição. Eu me lembro de uma aula que eu dei sobre filosofia, que falava sobre essa questão do homem entendendo-se como um ser, sendo senciente e ser ciente. Então o homem tem essa consciência de que pensa, logo existo, né, como já dizia o nosso pensador. E os animais veem diferente. Bastam vocês observarem. O que o animal pensa no momento em que ele está parado, por exemplo, deitado no chão, parado na porta? A vida do animal ele vai se desenrolando durante o seu dia, durante o seu cotidiano. O homem é capaz de fazer planejamentos. O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer amanhã, o que eu faço daqui a pouco. O animal vive o seu momento. Então isso mostra que a sua consciência, porque muita gente pensa assim, que o animal não tem consciência. Ele tem consciência, mas a sua consciência é restrita ao momento em que ele está vivendo de acordo com suas necessidades imediatas. O homem começa então tem a sua consciência mais desenvolvida, vivendo de acordo com suas necessidades imediatas, pequeno, médio e longo prazo. Então essa é a diferença entre um e outro, né? Pois é, o afeto, né, Sandra? O afeto, a proteção. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, que bonitinho, ele me guarda. Na verdade, o animal está dizendo assim, esse humano é meu e ninguém pega. Então o animal, na verdade, está demonstrando um instinto bastante egoísta. A gente acha, que bonitinho, ele está me protegendo. Né? Pois é diferente, né? Porque o animal, na verdade, assim, o animal, quando ele se apega ao dono, na verdade, ele diz que o dono é dele, não que ele é, não que ele é do dono, né? O Nassim colocou também, né, ou o ciúme, né, ou um instinto de proteção bem mais apurado, né, pois existem animais, normalmente, cães, que atacam qualquer um pelo simples fato de alguém chegar perto do seu dono, né, do seu tutor, né, na verdade, ele que é o dono do animal, ele que é o dono do dono e não se dá conta disso. Vamos lá. Assim, pois, no homem, a harmonia simples da forma, começo do infinito do espírito. Melhor, vamos lá. Assim, pois, no homem, a harmonia simples da forma, começo do infinito no espírito. E vede agora a superioridade do homem que domina o animal, materialmente por sua estrutura admirável, e intelectualmente por suas imensas faculdades. Parece que nos animais aprouve a Deus variar mais a forma, encerrando o espírito, ao passo que no homem fez do próprio corpo humano a manifestação material do espírito. Um raciocínio interessante que tem aqui, porque mostra que todos nós seres humanos temos corpos semelhantes. Isso porque poderíamos dizer que é a melhor forma do espírito se manifestar. Seus braços, seus órgãos, sua constituição orgânica, tudo favorece a manifestação do espírito. Enquanto que um animal ele pode ser quadrúpede,
ele pode estar restrito a um determinado ambiente, ele pode ter patas longas, patas curtas, cada um na sua forma, de acordo com o ambiente onde ele vive. E aí a gente já poderia entrar nas teorias darwinianas, né? Falando que o animal se adapta a determinados meios. Então, o princípio inteligente, independente do corpo que ele habita, ele está desenvolvendo determinados instintos ou determinados valores dentro da sua condição. Sendo um carnívoro, sendo um mamífero, sendo aquático, sendo aéreo, sendo terrestre, cada animal traz a sua característica, e isso para nós é um grande mistério. Agora, o ser humano traz todos nós a mesma forma, ou seja, nós somos uma espécie comum. Já os animais são dos mais variados. Para a gente poder fechar aqui, deixa eu correr aqui para terminar esse trecho. Igualmente admirável nessas duas criações, a providência tanto é infinita no mundo material quanto no mundo espiritual. O homem está para o animal, como a flor e todo o reino vegetal estão para a matéria bruta. Nessas poucas linhas quis estabelecer o lugar que deve ocupar o animal na escala da perfeição. Veremos como pode elevar-se comparativamente ao homem. Charlet. Então tá aqui, pessoal, a partir do item 6 a gente vai ler amanhã. Como se eleva o espírito. Então aqui, né, nos próximos capítulos, não percam, amanhã, a partir das 9 horas, para quem quiser terminar aqui esse raciocínio, ou para quem não tiver oportunidade, nós estamos lendo o mês de junho da Revista Espírita de 1860, intitulado Os Animais, Dissertações Espontâneas do Espírito Charlet. Tá joia? Beleza então, Xanri, amanhã a gente se vê, tá? Bom, fechamos por aqui, lembrando que amanhã é o nosso tema livre, e mais uma vez o nosso estudo vai até sexta-feira, e a gente só volta depois no dia 6 de janeiro, daqui 2 semanas, tá? Antes disso, a gente volta amanhã para fechar aqui esse nosso estudo, e também temos tema livre amanhã, tá? Tragam as perguntas de vocês para a gente poder fechar aqui o nosso